Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está assistindo esse vídeo. Meu grupo é composto por mim, José Vinícius Simplício de Lima, por Renata Vitória, por Flávio Diogo, Francisco Ferreira Neto e Anderson Valdiclei Tabosa. O nosso grupo ele vai tratar sobre a sucessão de bens no exterior. Uma boa parte da doutrina ela acredita que devem ser considerados pela justiça brasileira tão somente para alcançar a igualdade dos herdeiros no papel, mas a divisão na prática também deverá ser feita junto ao país responsável. Ou seja, quando a sucessão é uma causa mortis, ela envolve elementos puramente internos, ou seja, é inequívoca a jurisdição brasileira para processar o inventário e realizar a partilha dos bens deixados no território nacional entre os herdeiros do falecido. Ou seja, em outras palavras, podemos dizer que apesar de parte do acervo estar no exterior, estes seriam computados nas planilhas, equilibrando-se, ou seja, os quinhões levando em consideração o patrimônio integral do de cujos. Mas a partilha em si, ela deve ser feita no país de origem do bem. Ou seja, se foi no exterior, tem que ser feita lá. Ou seja, no entanto, a posição majoritária é que, se referido a bens móveis ou imóveis, sequer serão considerados na partilha e deverão ser inventariados no local em que se encontram, à luz do princípio da pluralidade de prejuízos sucessórios. Apesar de a lei de introdução às normas do direito, ou seja, a LINDB, inclui o Brasil no sistema de unidade de sucessão, o qual determina que todo o patrimônio do decúgio ele deverá ser partilhado de acordo com a mesma legislação, ou seja, esta se aplica tão somente aos bens situados no país, visto que, em razão de regras de jurisdição internacional, é possível que o princípio unitário seja exercido plenamente, ou seja, já que é necessário respeitar a lei do país em que cada bem se localiza. Se a lei do último domicílio do autor for mais prejudicial, poderá o juiz optar pela lei mais benéfica aos herdeiros. Conforme podemos extrair do artigo 10 da LINDB, eu vou ler aqui um pedaço para vocês, que diz: a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que será domiciliado o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Parágrafo 1º diz: a sucessão dos bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente perante que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do decujus. E o parágrafo 2º diz: a lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para isso. A sucessão dos bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente perante que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do decujus. E o parágrafo 2º diz: a lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. Ou seja, portanto, defende-se o artigo 89, inciso 2º, se eu não me engano, do Código do Processo Civil, que o princípio da pluralidade dos juízes sucessórios, no qual, havendo bens imóveis em diferentes países, deverão ser inventariados estes em cada um deles. Ou seja, certo de que a justiça estrangeira não poderá intervir nos bens que estiverem sob a jurisdição de outra nação. Bom, aqui fica a minha fala. O restante, o colega Anderson vai dar continuidade logo após a nossa colega Renata. Eu quero agradecer aqui a todos que assistiram até esse momento o vídeo, agradecer ao nosso nobre professor Emerson Fernando Assis, um excelente professor de Direito Internacional Público e Privado, um profissional excelente, a qual eu tenho o maior respeito e carinho, um excelente docente. Um abraço, professor, e a todos que estão assistindo. Tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. E dando continuidade ao que vem sendo relatado pelo colega, é bom frisar que o artigo 23 do CPC 2022 fala que, por ocasião do falecimento, para que ocorra a sucessão dos bens do exterior, é necessário a abertura de inventário no Brasil, bem como, seguindo o regramento do país onde tem os bens,
deixado pelo de cujos, que também seja feito a abertura de inventário naquela localidade. Neste sentido, já existem inúmeras decisões no Supremo Tribunal de Justiça e também em tribunais como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Porque isso é uma realidade com esse mundo moderno que nós vivemos, com a expansão também de negócios de vários brasileiros no exterior. Também é importante relatar que o direito internacional vai tratar desta forma, tanto naquele cidadão que tem nacionalidade brasileira, possui patrimônio aqui e no exterior, como o brasileiro que nem possui patrimônio aqui, mas possui patrimônio no exterior e, na sua falta, o direito sucessório ocorrerá com os herdeiros diretos localizados aqui no país ou também em território estrangeiro. Agora, qualquer que seja a variante, é de suma importância o correto manejo do direito internacional, pois vai ser necessário entender duas questões. Qual a autoridade judiciária competente para processar o inventário e a partilha, bem como qual a lei que determina quem são os herdeiros do falecido e rege seus direitos sucessórios, onde à primeira vista deveria ser onde o falecimento ocorreu. Mas, na verdade, o que deve ser observado é o local, o país onde realmente existe esse imóvel de propriedade de cujos que será inventariado. Saber onde realmente está o imóvel é de suma importância para que saiba realmente a decisão aí de como proceder à luz do direito internacional. E tendo esse entendimento, nós vemos que o judiciário brasileiro ele vai sempre privilegiar o princípio da pluralidade dos juízes sucessórios. Por fim, vemos que o inventário e a partilha de bens situados no país tem que ser necessariamente feita pelo judiciário brasileiro, não se admitindo interferência de lei estrangeira. A exceção que as altas cortes vêm adotando é que o de cujos tenha externado isso em seu testamento. Como se sabe, o inventário e a partilha de bens situados no Brasil, eles devem ser feitos necessariamente pela autoridade judicial brasileira, independentemente de a sucessão ela ter sido aberta no exterior. E por força do artigo 23, inciso 2 do CPC, a jurisdição brasileira ela é exclusiva, repudiando-se qualquer interferência da justiça estrangeira nessa seara. E também podemos destacar que essa regra ela tem sido flexibilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando a decisão estrangeira ela cumpre a última vontade manifestada pelo de cujos e transmite bens localizados no território nacional aos herdeiros indicados no testamento. Ao revés, quando a sucessão ela é aberta no Brasil, mas o de cujos deixa bem no exterior, a justiça brasileira ela compreende que carece de jurisdição para processar o inventário e a partilha de bens situados fora do território nacional. A lógica subjacente a esse entendimento, ela consiste em um espalhamento de regras da jurisdição internacional prevista no artigo 23, inciso 2 do CPC. Então, a compreensão de que a sucessão com os aspectos internacionais é um processo verdadeiramente fracionado, mas ele não se resume à definição da jurisdição, estendendo-se também à determinação da lei de regências do direito sucessórios. Sendo assim, o que tem de se concreto é que a sucessão de bens situados no exterior será regida pela lei, a lei do direito internacional privado do país, em que tais bens se encontram prevalecendo a unidade sucessória prevista na LINDB apenas nos casos em que os bens eles serão transmitidos aos herdeiros que se encontrem exclusivamente no Brasil. Uma questão bem interessante que tem instigado a doutrina nas sucessões internacionais, ela diz respeito à possibilidade de computo dos bens situados no exterior na partilha de bens localizados em território nacional.
para o fins, né, de equalização do quinhão atribuível a cada herdeiro de acordo com a lei brasileira. Então, em alguns desses passos precedentes, o STJ ele entendeu que a partilha feita no Brasil deveria considerar, para efeito de compensação, o valor dos bens partilhados no exterior. Então, essa questão ela é de extrema complexidade e suscita uma série de questionamentos.